Os moradores do bairro Campos Elíseos, na zona central de São Paulo, se movimentam contra a instalação de um hotel que vai abrigar viciados em crack em tratamento. Eles já fizeram um abaixo-assinado contra a proposta e alegam que a violência vai aumentar na região. No dia seguinte ao confronto entre usuários de drogas e policiais militares na Cracolândia, a região que é ponto de encontro de viciados foi reocupada pelos dependentes. Ontem, a prefeitura fez uma operação para desmontar as barracas montadas pelos usuários. Os dependentes fizeram barricadas. Apesar da violência, a prefeitura diz que a criminalidade na área está menor. Os furtos caíram 33% depois do programa de braços abertos iniciado há mais de um ano. O projeto oferece 3 refeições diárias, emprego de varrição de ruas com salário de R$ 15 por dia, tratamento e moradia em 7 hotéis da região. Segundo a prefeitura, foram feitos até agora 107 mil atendimentos. Mas o abrigo dos dependentes em hotéis é polêmico. Essas imagens feitas por um morador do centro mostram a situação de um dos locais do projeto. Essa rua no centro de São Paulo fica a 3 quarteirões da Cracolândia. Os moradores e comerciantes dizem que essa proximidade nunca os incomodou. Mas desde que eles ficaram sabendo que esse prédio será um dos hotéis do programa de braços abertos da prefeitura, a tranquilidade acabou. Tem que acabar. Não é dessa forma que vai ser tratado os mendigos e os craqueiros. Eles têm que ter tratamento verdadeiro num local onde que eles também trabalhem. Dependentes já utilizam o prédio. Esse vídeo feito por um morador vizinho mostra um dependente gritando para entrar no lugar. Antônio mora ao lado do edifício. Há 15 anos, no mesmo endereço, ele já pensa em mudar. Reformei todo recentemente, né? Foram 6 meses de reforma e agora que era o momento de desfrutar, talvez tenha que sair. Para tentar evitar a instalação do hotel, os moradores fizeram um abaixo-assinado e vão entrar com uma ação no Ministério Público. O que o bairro vive, moradores, trabalhadores, turistas, estudantes, donas de casa, é o pânico. Nós estamos diante do pânico causado por uma série de ações desastrosas do poder público. É importante, sim, experimentar coisas diferentes, tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma avaliação, mas o problema não é um hotel, ou uma casa, ou uma república, ou pôr um albergue ou um asilo psiquiátrico. O lance é como que se faz isso, né? Pondé, já se tentou enfrentar essa questão do crack no centro de São Paulo, de todas as formas, né? Não chega a lugar nenhum. Como é que faz esse combate? Eu acho que esse problema da droga, daqui a pouco o Saldiva vai dar uma excelente ideia, que a gente conversava sobre isso antes, mas eu acredito que os moradores têm razão, né? O Estado ele deve procurar formas de lidar com os dependentes químicos, né, como no caso do crack, mas não acho que isso deva ser feito, de certa forma, pondo na conta da vizinhança. Porque você tem ali gente que trabalha, que paga imposto, que investe na casa, que pode ter família, criança, e na hora que é uma espécie, assim, me parece uma coisa assim como se o governo, acho que no caso talvez a prefeitura, o governo, a prefeitura, quer dizer, eles passam mais uma vez a conta para o cidadão, porque o cidadão vai correr risco, o seu imóvel vai perder o valor, seu cotidiano vai ser de alguma forma ameaçado. E o cidadão que paga imposto e trabalha, ele não tem responsabilidade por isso que está acontecendo. Eu não concordo com essa coisa de dizer que a sociedade, não é a sociedade como um todo que é responsável. Essas pessoas, eu acho que elas são cobertas de razão de dizer que ali eles não querem que isso seja feito. Agora, esse problema de droga aparentemente, pelo menos há 10 mil anos que a humanidade, de alguma forma, está envolvida com algum tipo de princípio ativo químico que altera a consciência. Por exemplo, isso já foi muito usado em muitas religiões, em muitas seitas, né? Então, eu acredito que, de fato, é muito difícil você conseguir domar a droga e, no nível como esse, que é social, com certeza. Saldiva, por que a medicina avança em tudo e não avança nessa questão aí do dependente químico, para combater essa dependência? Bom, a primeira coisa é que é uma situação que depende de vários fatores, mas uma delas tem uma razão fisiológica e uma alteração do metabolismo cerebral, né, que passa a depender de certos estímulos para ter amparo, para ter recompensa, para funcionar.
O problema é que é muito difícil, enquanto, por exemplo, a gente avançou muito no tratamento de algumas doenças mentais como esquizofrenia, distúrbio bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo, abordar essa doença, que eu considero uma doença, dependência de drogas, ela é muito difícil porque tem tanto um aspecto de incorreção política, né? Você vai dizer que as pessoas estão sendo submetidas transformadas em cobaias. Ao mesmo tempo, você tem um aspecto da criminalização. Você não pode pegar, por exemplo, uma droga como essa e fazer testes experimentais para saber o que acontece, como que altera o mecanismo. Então, é uma situação que a medicina não avançou, mas vai precisar avançar. Nenhum traficante faz um estudo pré-clínico para saber as consequências adversas do uso continuado de droga. Alguém tem que fazer. E isso tem que ser a comunidade de saúde. E a gente vai ter que estudar um jeito de entender melhor como acontece isso, para, a partir do entendimento dos mecanismos, elaborarmos estratégias mais eficientes, eficazes, para reduzir a magnitude desse problema, que nos desafia todos os dias ao percorrermos as ruas da cidade. Pondé, o Márcio Marques aqui pelo WhatsApp, criar guetos para dependentes não piora a situação? Criar guetos, se eu entendo o que ele está dizendo, criar guetos é colocar os dependentes fechados no lugar, sem comunicação com os outros. Eu acho o seguinte, eu acho que isso toca o que o Saldiva dizia. A gente tem muita opinião sobre esse problema, muita opinião, muitas vezes não embasada em um estudo de amostragem, inclusive comportamental, suficientemente manejada, né, com manejo razoável. Então, daí a gente começa a supor pressupostos morais no tratamento com o problema. Então, é claro que, a priori, me parece, acho que parece para todo mundo, que associar lugares onde dependentes químicos ficam com guetos não parece bom. Mas a palavra gueto pressupõe uma avaliação moral da situação e política, que é o que o Saldiva dizia. Quer dizer, é muito difícil tratar desse problema, porque normalmente a primeira abordagem é moral e política. Eles são vítimas, não pode se fazer isso e aquilo, não se pode pesquisar direito porque alguém vai acusar de estar usando ele como cobaia de pesquisa. Então, eu acho sim, concordo que gueto não é bom, mas isso é uma avaliação moral, não é uma avaliação científica. Tem várias perguntas aqui em relação a esse tema. O Michael Kovacic aqui, como combater a dependência e a formação da Cracolândia sem poder combater os traficantes locais? E a Luciana Saldiva pergunta que se prendesse os traficantes da Cracolândia, o problema não seria resolvido? Então você tem aí o traficante... Como eu disse, é uma doença com vários agentes. Sai o mosquito da dengue, entra uma picada de agulha, entra um outro vetor, entra um outro transportador, que é o traficante, tem uma rede de dinheiro. Ou seja, a solução não é um remédio, você não vai ter um remédio único. Mas veja, antigamente a gente pegava indivíduos com doença mental e internava num hospital, num hospício, e os separava da sociedade. Então, hoje, graças à compreensão, existem técnicas hoje para você avaliar o funcionamento cerebral das pessoas sem você invadir. Tem ressonância funcional, você sabe que mediador está faltando. O que acontece com uma criança que foi gestada sob a ação do crack? Como é que isso modificou o desenvolvimento do seu sistema nervoso? Como é que fica a manipulação das emoções? Quanto que essa pessoa pode se apoderar de si mesmo? E o que está faltando nesse encéfalo? Eu não estou dizendo que você precisa... Não vai ser um remédio, não quero colocar uma ideia tipo que vai ter um remédio que vai resolver a cura, vai curar essa dependência. Mas você precisa entender um pouco melhor o que se alterou, porque a abordagem, digamos, médica ou de saúde também faz parte. Não é só o traficante, não é só a polícia, não é só as condições sociais. Está faltando uma peça importante de informação para você poder planejar o que você vai fazer de uma forma mais eficiente. Claramente, o que a gente fez nas últimas décadas não só não resolveu, como o problema está cada vez maior, cada vez mais evidente e cada vez mais impossível de ser ignorado.